a curva de frequência de amamentação em São Paulo, 480, a tendência da curva era atingir o zero, né? A espécie humana, o aleitamento não ia deixar de ser uma apanagem da espécie humana. É interessante que a primeira das ações básicas de saúde é a amamentação materna. E uma das outra importante ação básica de saúde são as curvas de crescimento, que é a coisa que falou, as curvas de crescimento que constituem hoje um instrumento importante no combate à desnutrição, da detecção precoce e permitindo então que tenha intervenções adequadas. Entretanto, num suplemento especial do Pediatrics, a principal revista de pediatria do mundo, né, de outubro de 84, um suplemento dedicado inteiramente a aleitamento, a nutrição de lactente, incluindo o aleitamento, seguinte, ela dizia, assim, explicitamente, que não existiam curvas de crescimento disponíveis para lactentes alimentados exclusivamente com leite de peito nos primeiros 6 meses de idade. Isto é, não existia no mundo inteiro, na literatura médica universal, nenhuma curva de crescimento ou tabela de crescimento de crianças alimentadas exclusivamente com leite de peito. E fazia as críticas das curvas até então existentes. Primeiro que nenhuma delas era com leite de peito exclusivo. Era sempre leite de peito junto com leite artificial e alimentos semissólidos. Segundo, que não tinha documentação do leite de peito. Terceiro, que as amostras eram muito pequenas. Quarto, que as existentes eram muito antigas. Não eram amostras representativas. Os recém-nascidos de baixo peso não estavam excluídos e o estudo não era longitudinal, quer dizer, não havia acompanhamento dessas crianças. Era tão difícil fazer essas curvas que ninguém tinha conseguido. E, curiosamente, nesse ano, que foi em 85, no Congresso Paulista de Pediatria, que foi realizado em maio, o professor Eduardo Marcondes, que é o pai das curvas de crescimento que a gente utiliza hoje, né, disse em aula que era impossível se fazer curvas de crescimento alimentadas exclusivamente com leite de peito. Assim que as curvas do trabalho dele não são. Porque ninguém conseguiria uma amostra expressiva para poder construir essas curvas de crescimento. Eu brinquei com ele dizendo que para nós o difícil é para já, o impossível pode demorar um pouquinho. Uma pesquisa que recebeu o prêmio do Congresso, em que as crianças eram alimentadas exclusivamente com leite de peito, havia critérios bem definidos para saber, ter a comprovação de que realmente era leite de peito exclusivo. Era uma amostra expressiva, recente e com duas parcelas da nossa população bem características. Uma classe média alta de consultório particular, e outra classe baixa que é atendida num ambulatório essencial, que era o nosso ambulatório da Faculdade de Médica de Santos, em que os recém-nascidos de baixo peso tinham sido excluídos e o estudo foi longitudinal, quer dizer, o acompanhamento das crianças desde o nascimento, muitas antes de nascer, até completar 6 meses de idade. Foi então a justificativa para a realização dessa pesquisa foi porque nós já dissemos que entre as ações básicas de saúde da Organização Mundial de Saúde estão incluídos, em primeiro lugar, o aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade e a vigilância do crescimento através de curvas adequadas. Quer dizer, então, curvas de crianças apenas alimentadas, nesse caso, apenas alimentadas com leite de peito, já que as curvas que a gente expõe não são de crianças alimentadas exclusivamente com leite de peito e são diferentes. Então, há uma inadequação das curvas disponíveis. E as dificuldades operacionais para a elaboração de curvas para lactente sob alimentação exclusiva. Então, como a gente tinha experiência no assunto, tinha interesse e tinha possibilidade, pela primeira vez,
de realizar essas curvas no Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas de Santos, do Centro de Lactação de Santos. Então, a presente pesquisa foi realizada. Participou todo o Departamento de Pediatria. E foi esse trabalho depois publicado no Jornal de Pediatria, em 87, curva de tabela de crescimento de lactantes brasileiros 0 a 6 meses de idade, alimentados exclusivamente com leite materno. A população atingida por essa pesquisa, então, foram 576 lactentes de 0 a 6 meses de idade, divididos em 263 sexo feminino, 303 do sexo masculino. Eram recém-nascidos de termo a termo, adequados para a idade gestacional, pesando 2.600 a 3.800. Esses números foram utilizados. Isso aqui corresponde em nosso meio ao percentil 10 e esse é o percentil 90, portanto a faixa é considerada normal. Eram normais, sem nenhuma doença grave e alimentadas exclusivamente ao seio em horário livre. A população, então, era dividida em duas partes muito importantes. 352 crianças do consultório dos autores, portanto, classe média alta e alta, e 224 crianças de ambulatório, de classe baixa, cuja renda familiar era 1 a 2 salários mínimos, nascidos no Hospital Guilherme Álvaro, nosso hospital, em alojamento conjunto e acompanhados em ambulatório de estímulo à amamentação do Hospital Guilherme Álvaro, da Faculdade de Ciências Médicas de Santos, e é dirigido pela doutora Keiko. Como a gente caracterizava se essas crianças realmente recebiam leite de peito? Começava com uma conversa informal com a atendente. Então, a atendente já estava treinada para conversar com a mãe, porque muitas informações as mães dão para a atendente, mas tem medo de dar para o médico, né? Ou fica constrangida em dar para o médico. O segundo aspecto muito importante é a observação do aspecto característico das fezes. Criança que mama leite artificial muda o aspecto das fezes, de modo que só o aspecto das fezes já permite a diferenciação. O terceiro é informações da mãe ao médico, que é aqui que é o contrário, né? Alguma coisa que ela não fala para a atendente, que é uma pessoa do mesmo nível que ela, nos casos das crianças fora do ambulatório, ou da recepcionista no consultório, ela pode dizer ao médico. E a gente fazia questão, usando subterfúgios, fazer com que a mãe amamentasse durante a consulta para demonstrar que ela realmente estava amamentando. A época foi 83, 84, primeiro semestre 85, utilizando-se balança, peça, beleza, trombone de madeira, calibrados, feito pelos próprios autores ou por auxiliares treinados, e o estudo foi longitudinal, quer dizer, com revisões mensais. Aliás, no primeiro mês, essas revisões eram semanais. E os dados processados através de microcomputador. Foi feita uma análise estatística muito rigorosa, que é muito importante nesse tipo de trabalho. Essa estatística, essa análise foi revista por especialistas independentes e considerada absolutamente adequada. E isso aqui é apenas para dar um resumo da complicação matemática que é necessário para que a análise estatística seja rigorosa e que essas curvas e essas tabelas então sejam confiáveis. Os resultados foram as tabelas de peso e de comprimento. Então, as tabelas, sexo dividido em sexo feminino e masculino, comprimento, era peso. As curvas de crescimento, aqui são curvas de regressão, em que dá média e 1 e 2 praticamente desvios padrão que são importantes, especialmente para estudos clínicos. Então, para peso, para comprimento, sexo masculino, sexo feminino. Agora o segundo em percentis, aquele era a curva de regressão, que é mais para estudo clínico, os percentis são mais importantes para acompanhamento ambulatorial. Então, as tabelas de percentis, para sexo masculino, feminino, peso e comprimento do sexo.
Aqui temos apenas os então as curvas, aqui tem apenas os percentis 10, 50 e 90, mas hoje nós temos, além disso, o percentil 25 e aqui o percentil 75. E temos também tabelas de acordo com distribuindo o peso de nascimento da criança, entre 2.600 e 3.000, depois entre 3.000 e 3.500 e acima de 3.500. Nós comparamos os resultados da nossa pesquisa com a pesquisa do Eduardo Marcondes, de Santo André, e da Organização Mundial de Saúde. E os resultados eram mais ou menos aqueles que a gente esperava. Olha, a nossa pesquisa é esse tracejado e ela está abaixo da curva de Santo André, do Eduardo Marcondes, porque esta curva é de crianças alimentadas com leite artificial. Então, como já era esperado, a criança alimentada com leite de peito fica um pouco abaixo, o que prova mais uma vez que nem sempre o maior é o melhor, né? E que provavelmente nesta curva aqui já está embutida uma certa porcentagem de obesidade, que hoje se sabe vai ter influência durante toda a vida da criança por modificação das células. Aliás, dizem hoje que a humanidade toda está passando fome, infelizmente, né? Metade porque, coitados, não tem que comer, e outra metade está fazendo regime, né? Então, e mais a nossa curva é um pouco acima da Organização Mundial de Saúde. Porque essas curvas da Organização Mundial de Saúde são muito antigas, de 1920, uma coisa assim. Então, hoje superadas e todos sabem que há um aumento secular do crescimento. Então, no peso, comprimento, sexo masculino e feminino, deu todas as curvas semelhantes. O mais importante disso foi a comparação entre crianças de classe alta, média alta e alta de consultório particular e as nossas pobres crianças ou crianças pobres de ambulatório. Vejam, se eu tivesse, como você vê uma amostrazinha, né, da minha carreira científica, o que me deixou mais emocionado, o que eu gosto mais, se alguma pesquisa científica possa ser emocionante, né, é exatamente esse slide. Ué, o que é esse slide, né, de tão emocionante, né? Duas curvas tão próximas uma da outra que até atrapalhou o desenhista para fazer a curva. Essa curva é a curva de crescimento de crianças de consultório, portanto, crianças favorecidas economicamente, e as nossas crianças pobres de ambulatório. As curvas são absolutamente idênticas, absolutamente superponíveis. Isso vale para sexo masculino, sexo feminino, peso e comprimento. Bom, então, os comentários finais da pesquisa primeiro, as nossas curvas e tabelas são diferentes pela originalidade. Vimos que, através dela, conseguimos tabelas e curvas e percentis. Mas, o fundamental foi que as crianças pobres e as crianças de ambulatório e as crianças ricas de consultório têm um crescimento, o mesmo crescimento, e um crescimento ótimo, desde que sejam alimentadas exclusivamente com leite de peito. E, como já dissemos no vídeo, quando a gente fala em crescimento ótimo em criança pequena, não é só o crescimento que é bom, está crescendo bem, muito bom. Não é isso. É muito mais importante o que está por trás disso. Porque o crescimento, principalmente o crescimento em peso em criança pequena, reflete nitidamente, diretamente o estado de saúde. Nenhuma criança pequena terá uma doença importante sem que ela se reflita na sua curva de crescimento. Portanto, quando a gente diz que as curvas de crescimento são idênticas e são ideais, isso significa que por trás disso tem um estado de saúde ideal dessas crianças. São crianças que não ficam doentes, não têm doença grave e doença prolongada.
E o que acontece no primeiro semestre de vida vai ter um reflexo extremamente importante em todo o resto da vida do indivíduo. Mas, se a gente tivesse que escolher o que foi mais importante nessa pesquisa, eu acho que foi simplesmente que essa pesquisa foi realizada quando todo mundo achava que era impossível fazer. O professor Eduardo Marcondes, com toda a experiência nesse tema, achava impossível fazer. Como nós mostramos lá, revistas importantes de pediatria, fazendo uma análise das curvas existentes, de que nenhuma servia. Por que nós, com recursos extremamente limitados, quer dizer, pobres, né, conseguimos fazer uma coisa que ninguém no mundo tinha conseguido antes, através de uma metodologia rigorosa e uma casuística expressiva? Porque por trás disso tinha 20 anos de trabalho. 20 anos de trabalho e simulando o aleitamento materno. De repente, nós tínhamos uma amostra que era suficientemente expressiva para fazer isso que ninguém no mundo tinha conseguido fazer até então. E a gente não pode ficar em cima do muro, né? Porque, como disse Elie Wiesel, que é um escritor judeu, que é um sobrevivente dos campos de concentração nazista e prêmio Nobel da Paz, disse: a neutralidade ajuda o opressor, nunca a vítima. O silêncio incentiva o atormentador, nunca o atormentado. Nós, no título da aula, falava em crescimento e desenvolvimento. Nós falamos apenas aqui em crescimento. Mas existem estudos epidemiológicos recentes, muito bem feitos, mostrando que crianças que são alimentadas com leite de peito têm um QI, uma inteligência superior, isso principalmente se ela for prematura, superior, e essas crianças foram acompanhadas durante 15 anos, superior àquelas que tomaram leite artificial. Esta diferença não é muito grande, é lógico que não é uma diferença aberrante, mas é estatisticamente significativa. E, como comentou jocosamente um dos autores, disse: quantas vezes na vida nós dizemos para nós mesmos, se eu fosse um pouquinho mais inteligente, né, eu teria feito essa burrada. Então, esse um pouquinho mais inteligente, esses pontos a mais do QI podem ser dados pelo leite materno. E, como disse o dramaturgo alemão Brecht, né, antes de deixar esse mundo, você deve estar certo de que tentou melhorá-lo. Essa tentativa a gente tem que fazer. E como eu sei que os que estão aqui presentes são gente que tem se esforçado para que, antes de deixar esse mundo, a gente pelo menos tente melhorar um pouco, a minha homenagem afetuosa com essas coisas.